começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com a galera da Gazeta do Povo, e hoje nós vamos aprender a como tomar decisões arriscadas, a como gerir grandes times, como inovar dentro de mercado altamente competitivos e como andar mais de 100 km de bike sem infartar. Cara, essa parte do pessoal foi criativa. Da onde é que você tirou isso? Alguém anda de bike? Nosso Na disse que falia. A pautinha. pauta sempre Ela é a falia. maior stalker do Papo Raiz. Ela Alguma coisa ela viu, Eu cara. acho que tem um pouquinho de um lado investigador aí, não tem? Tem, cara, a ninja. Nós estamos com o mestre, nosso grande amigo aqui, o Itamir Viola. Ele é cofundador e presidente da ViaSoft, empresa renomadíssima paranaense, com mais de 30 anos de atuação e que se destaca há muito tempo já no cenário nacional como uma das principais fornecedoras de softwares de gestão empresarial. E possui mais de 450 pessoas no time. Além disso, além disso e outras 1000 coisas que estão na pauta que a gente vai entrar durante a conversa, ele também é organizador, né? A ViaSoft organiza o ViaSoft Connect, que é o maior evento de inovação em gestão do Brasil e reúne alguns dos grandes nomes de empreendedorismo do nosso país aí. Então, Viola, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Aqui a gente não fala boa tarde, porque Boa a noite. pessoa pode estar escutando boa noite, bom dia, aquela coisa toda. Mas é um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu respeito muito esse trabalho, eu acho esse trabalho que vocês fazem maravilhoso. E para mim é, de fato, uma honra estar aqui contigo, Yuri, contigo, Juninho. Muito bom. E também estamos com o Juninho Conceição, que comprou aquela roupinha de bike durante a pandemia, gastou uma nota preta numa bike e tirou 2 fotos no Instagram. E depois... Tá na LX pra vender hoje, né? Cara, depois que eu vi essa pauta de 100 km, eu até achei que você não fosse falar nada, porque eu tô passando vergonha aqui mesmo. Pois é, não, mas eu ia falar, claro. Mas sabe, Viola, é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast, né? Porque é uma pessoa que a gente admira demais, assim. E lá no Grupo Le Pharma, você sabe, né? A gente tá com a ferramenta que você tá proporcionando pra gente lá. Então a gente tem falado todo dia sobre Viola. Falei, não, hoje eu vou estar com ele no podcast. Funciona, mano. E vai ser bem polêmico esse assunto aqui hoje, hein? Olha só, Escuta você até o enquadrado final. ao vivo aqui. O Viola, ele perguntou antes, né? Mas tu fala lá como é que tá o Juninho. Não, vou falar ao vivo. Vou falar ao vivo. Então, como é que tá lá, Juninho, o ViaSoft? Tá funcionando? Cara, pra quem já trocou RP, já sabe a dor que um RP, na hora da troca, da transição, ele realmente dá, né? É muito difícil, a gente já sabia que isso ia ser muito difícil, mas eu acho que a grande diferença, que eu acho que é o ponto que nós vamos até tocar hoje no podcast, que é a cultura das pessoas que estão lá dentro nos treinando. Cara, são muito receptivos, cara, um pessoal muito bacana, muito bem treinado, selecionado a dedo, assim, então, cara... Parabéns. Então, E, cara, na verdade, o onboarding de um sistema é tudo, né, cara? Porque se ele não souber fazer isso bem feito, você já começa destruindo tudo. Né? E principalmente no sistema de gestão. O sistema de gestão ele é o onboarding mais complexo que existe das tecnologias hoje que a gente conhece no mercado, né? Tecnologias de software, né? De plataformas que você coloca ela para rodar dentro de uma empresa. O RP é, de fato, o mais complexo. Porque a gente mexe na infraestrutura da empresa, né? Então, hoje, pensa assim, quando você conecta uma ferramenta de recrutamento e seleção, de PDI ou para um CRM, você conecta isso no ERP. Então, é um produto acessório e tal. Agora, quando você troca o ERP, você está trocando a infra, você está trocando o motor do avião, né? E você continua voando, né? Então, aqui que o jogo fica sério, né? Cara, acho que no primeiro dia da virada do sistema, assim, a gente deixou 430 pedidos não faturados. Porque a nossa contabilidade comeu bola na hora e não emitia nota, cara. Faturou 3 pedidos num dia. Então, assim, foi um... Quanto tempo pra fazer esse onboarding, normalmente? Cara, a gente tá há 6 meses implantando. Esse é normal, isso. E aí, até assim... Uma empresa que fatura 1 bi por ano, né? É bem normal. Até um abraço especial pro João, que tá nos atendendo lá, um cara nota 10 aí, pô, um cara bacana. Não vai pedir aumento, João, depois de ouvir esse podcast aqui, né? Não, ele vai ganhar automaticamente. Ô, Viola, conta pra gente do ViaSoft Connect, cara. É o maior evento do Brasil, é paranaense e, pô, veio do interior do Paraná. A ViaSoft nasceu em Pato Branco, né? E você tomou o Paraná e depois o Brasil. E eu fico me perguntando assim, como é que um cara acorda um dia assim qualquer, foi 2019 a primeira edição, né? Recente, então, e fala, não, vou criar aqui o maior evento do Brasil de inovação e gestão aqui. Tipo assim, como é que nasceu isso? O que é o ViaSoft Connect hoje? Não foi fácil, eu recebi algumas ameaças, né? Vou contar aqui. Quando eu apresentei esse projeto pro meu time deu um jeito de articular para mim não fazer esse evento.
Não, eu tô sendo sincero com vocês. Meu time, quando eu falo meu time de gestão do grupo. E eles achavam que era muito loucura. E eu falei que eu queria fazer em Curitiba já o primeiro, porque não cabia fazer em qualquer outra cidade do interior, né, do estado. Teria que ser em Curitiba por causa do tamanho da grandiosidade. E eu fui aconselhado a não fazer, literalmente. Legal a ideia. Bonita a ideia. E aí eu falei do meu estilo, né? Sempre maravilhoso, né? Que eu falei para eles assim, ó, se vocês não querem fazer comigo, eu faço sozinho. Depois nós vamos conversar. E aí quando eles perceberam que não tinha salvação... Cara obstinado mesmo. Aí eles resolveram fazer junto comigo, né? Mas eu ia fazer sozinho, se eles não me auxiliassem. E como é que foi a grande sacada do evento do ViaSoft Connect? O ViaSoft Connect é o seguinte, ele nasceu por causa de uma necessidade. Tá? A gente sempre participou de eventos, feiras, exposições, congressos, a gente está sempre bem presente nos segmentos de negócio que a gente atua. E se vocês pararem para pensar um pouquinho comigo, vocês vão me dar razão nisso. Espero, né? Que vocês me dêem. Depois de uma taça de vinho, razão. Espero que me dê. Mas é assim, ó, a gente via muitos eventos empresariais do segmento supermercadista, como é o caso da Mercosuper, como é o caso de feiras agropecuárias a nível de Brasil, né? O AgriShow em Ribeirão Preto, enfim, outros grandes eventos. E você aí via outros eventos de inovação totalmente separados. E a gente começava a pensar assim, cara, não faz sentido você fazer um evento de inovação, um Conecta Startup, qualquer outro evento, o WOW que acontece em São Paulo, e aí você vê ele acontecendo num lado, como se fosse num canto, segregado, e outro lado, os eventos empresariais rolando. E você pensa, pô, mas espera aí, se é uma coisa que totalmente depende uma da outra, por que isso está separado? E a gente resolveu, peraí, vamos fazer um evento, vamos juntar tudo isso daqui. E a grande sacada da ViaSoft foi o seguinte, a gente é muito bom em convencer empresas e pessoas a entrar no nosso jogo. Eu acho que... Cuidado, tá? É uma boa qualidade para quem tem empresa de software, né? A gente é bom em convencer os demais a entrar no mesmo barco junto com a gente. Eu tô imaginando um papo raiz aqui com algum software RP funcionando. Vamos fixo já. E a gente trouxe para o primeiro evento vários grandes players. A gente convenceu várias grandes instituições a fazer o evento junto com a gente. Porque se nós fizéssemos um evento completamente standalone, sozinhos, nós faríamos um evento pequeno. E o evento pequeno não criaria impacto. A gente queria um evento grande. E a gente então trouxe, já para o primeiro evento, o primeiro grande player foi o grupo RPC, né, a Rede Paranaense de Comunicação, já construindo junto com eles o Rocket Startup. O primeiro Rocket Startup nasceu dessa parceria ViaSoft e RPC e que rodou presencialmente dentro do evento. Foi um sucesso absoluto, né? E, obviamente, que quando você tem um grande player que confia em você, os demais também confiam, né? Quando a RPC confiou, a gente trouxe junto ao AB, a gente trouxe junto ao governo do estado, a gente trouxe junto a BRH, a DVB e outros grandes players que fizeram grandes coisas dentro do primeiro ViaSoft Connect. E quando você disse que veio junto, cada um é patrocinador ou eles criaram células lá dentro do evento para criar... Criaram trilhas de conteúdo, né? Então, por exemplo, assim, nós tivemos a OAB trazendo a trilha de conteúdo de palestras do setor jurídico, que inclusive tivemos lá o escritório do nosso grande amigo Ian, que também apoiou muito. O Ian estava lá dentro da OAB, o cara manda tudo lá. História, facilita tudo. Se você tem bons amigos no lugar certo também, gente, é o jeito certo de fazer as coisas. E aí a gente criou um grande evento, o primeiro grande evento, a gente queria 3.000 pessoas lá, a gente teve 4.500 pessoas. Sabe? Então foi assim, sucesso absoluto. Lotou e foi muito maior do que a gente imaginava, foi muito melhor do que a gente imaginava. Claro, foi um investimento muito maior do que a gente imaginava. É o problema do sucesso, né? Não, eu tive o prazer de participar desse evento, foi sensacional. Nossa, o primeiro evento que os caras fazem, sim, um evento daquele formato e com aquela qualidade, Viola. Com convidados do suporte da família Mello lá. Exatamente. Isso que foi a parte mais importante. Muito bem organizado, assim. Muito bem organizado. Isso que chamou muita atenção, assim. E também os convidados e as apresentações simultâneas em salas. Cara, muito legal, assim. Achei... Sim. E aí criou esse estigma, né, de ser um grande evento. E a gente precisava, no fundo, estrategicamente, eu vou falar para vocês porque que a gente quis começar como ele sendo grande. Porque a gente sabia que se a gente fizesse um evento pequeno, ele seria copiado facilmente.
E evento grande não é difícil copiar, porque é muito complexo de fazer um evento. E evento é um risco desgraçado, Absurdo. né? Envolve milhões, literalmente milhões de investimento. E você não tem resultado no primeiro, pelo contrário, tem uma linha negativa bastante grande, e assim você vai equilibrando ela ao longo do tempo. Né? Tipo, o que são os principais riscos assim, que você corre? O espaço, imagino eu, você tem que alugar muito antes e pagar provavelmente antes. Sim, com certeza. Eu diria assim que o maior risco é de imagem. Ah, sim. Pensa você o seguinte, que se você... Tudo bem, você vai lá e aluga o Expo Unimed, que é o lugar mais top de Curitiba para fazer eventos empresariais. Aí você contrata grandes palestrantes que é só, né, colocar dinheiro para isso, você vai conseguir contratar. Mas já imaginou você não ter público? Imaginou você não ter credibilidade para você levar público? Ou não ter parceiros e players que acreditem em você e estejam junto com você? Eu acho que o problema de imagem é o maior. Você fazer um evento que seja um fracasso, eu acho que é um prejuízo de imagem gigantesco. Faz sentido pra caramba. E assim, eu acho que todos nós aqui já fomos em eventos assim. Eu fui lá nesse mesmo lugar que você citou, num evento de inovação até, mas muito menor. Mas devia ter, sei lá, 200 pessoas. É fácil, cara, na verdade, se for pensar, é vazio. Tipo, o que você atribui ao sucesso de marketing assim, do evento? São os parceiros? É alguma coisa que vocês começam muito antes? Como que é a aquisição da pessoa, da galera que vai lá? Até porque eu lembro que no primeiro evento, 2019, tinha muita gente do interior também, né? Tinha. Vocês fizeram muita coisa do Sim. interior para trazer? Como é que foi? A gente tem uma série de ações, né? Como o evento é grande, ele é um evento de outros eventos, essa é a grande sacada do ViaSoft Connect. Ele não é ele é um evento de outros eventos. Acontece muita coisa simultaneamente dentro do ViaSoft Connect. E a gente não é um evento nosso quadradinho, né? Eu sempre digo assim que eu vejo muitos eventos no Brasil que é um evento da empresa. Não, nós fazemos um evento para o mercado. A gente coloca muita gente no jogo, ajuda muita gente, coloca muitas entidades juntas, a gente promove muito o ecossistema de inovação e de negócio. E isso é que faz o evento ser grande. Então é um evento construído por muitas mãos mesmo. E claro, com a garantia de que nós vamos pagar a conta se der problema, né? Então, assim, ajuda bastante pra caramba. Né? Ainda tem um lastro ali sendo errado, alguém vai segurar a bucha. Alguém vai segurar. Então, esse processo que a gente iniciou no ViaSoft Connect deu muito certo e ele só cresceu. Tanto é que o evento desse ano, a gente conseguiu... o evento do ViaSoft Connect de 2022, que vai ocorrer agora de 22 a 24 de junho, a gente conseguiu fechar 100% das parcerias que a gente queria fechar. Todas, literalmente, estão lá com a gente. Nós já fechamos 100% dos estandes. Estão todos completamente lotados. E a gente tem alguns pedidos que estão surgindo aí, não tem como atender. Já vai estar indo para o ano que vem. E assim, a gente tem uma expectativa de um sucesso muito grande esse ano. Quantas pessoas esperam esse ano? A gente espera 8 mil pessoas. Caraca, em 3 dias, né? Em 3 dias. 3 dias de evento. Até isso é uma coisa que eu acho maluco assim no evento de vocês. A gente vai fazer uma participação lá, não sei se você sabe. Sei, tô sabendo. Na parte de investimento lá de startups e tudo mais, né? Com o Sebrae que vai puxar essa parte. Isso. Né? Daí chamaram a gente lá pra dar uma palhinha lá, falar umas besteiras, né? O pessoal gosta que a gente fala. Não dá pra entender, né, Nil? Mas tudo bem. Quem sabe sempre é ouvido, né? Mas você considera o ViaSoft Connect um canal de aquisição de cliente para a ViaSoft? Ou ele é um institucional da ViaSoft? Ou ele é um evento que, por si só, é um puta negócio e poderia ser uma empresa à parte, que seria uma boa empresa? Ele não é um negócio por si só, porque ele tem uma linha no vermelho ainda que a gente subsidia e provavelmente o ano que vem ele seja autossuficiente. Né? Vai dar break-even o ano que vem. 2020. 5 anos depois. 5 anos depois ele vai ter break-even. Mas o que acontece? Ele é um evento que a gente faz com um carinho muito grande, porque ele é um evento por ecossistema. A gente ajuda muito o governo nesse evento, a gente ajuda os ecossistemas de inovação, a gente ajuda... Pra você ter uma ideia, nós vamos ter uma arrecadação de agasalhos lá do Aquece Paraná, vamos ter o lançamento lá de 2 projetos do governo do estado, 2 projetos que nasceram, inclusive, dentro da ViaSoft, que virou projeto de governo, né? A SGI, a Superintendência Geral de Inovação. O Ratinho vai estar lá lançando um desses projetos. Então, nós usamos o evento para influenciar positivamente o Estado, né, muito fortemente, os municípios. Vamos ter aqui, convidamos todos os prefeitos do Estado, para você ter uma ideia. Existe uma evangelização dos entes públicos também para investir mais pesado na inovação. Então, existe um lado social muito forte, voluntariado,
e existe business. E óbvio que quem vê uma empresa fazendo um mega evento como esse, também existe uma questão institucional muito forte, uma credibilidade na marca fantástica, assim. Hoje a gente tem portas abertas, hoje a gente quer fazer qualquer parceria, as portas se abrem, assim, com uma facilidade muito grande. Muito massa. Legal, cara. Se me permite, Viola, assim, a gente, né, conhece um pouco da tua história e falando desse evento, assim, quem não conhece ainda, eu queria que você contasse um pouco quem que era o Viola antes de se tornar esse grande empreendedor que você já é, né? Quais que eram os teus sonhos lá no início, assim, quando você começou a empreender? Meu sonho era ser o que eu sou hoje. Tem seguido o caminho. Sacanagem, né? Caiu certinho, viu? O problema é o seguinte, né? O problema é o seguinte, né? Que quem olha você hoje, assim, às vezes o cara, um jovem, principalmente os mais jovens, assim, fala assim, em um ano, pô, mas eu ainda não sou igual o Viola, né? Um ano, né? Eu tenho 32 anos de carreira, né? Cara, mas é que o Viola deu tudo certo, nunca deu nada errado. Tudo que fez. Tem isso. Isso é uma história A única incrível. vez que eu errei foi quando eu achei que eu tava errado, né? Juninho, assim, ó, muito legal. Essa tua pergunta é bacana demais. Eu até fiz... eu dei uma aula para pós-graduação da FAI na segunda-feira, que o pessoal da FAI lá me pediu, né, para fazer uma aula para eles de case, né, para o pessoal aqui da FAI, Curitiba. Legal. De empreendedorismo, e eu falava justamente isso. Eu falei, cara, segunda-feira para mim é um dia tão bacana quanto é uma sexta. Eu não vou dizer que é melhor que o sábado e domingo, porque daí eu ia ser um workaholic, não sou. Não, daí também não vamos exagerar. Mas eu adoro fazer o que eu faço. Então, pra mim é música isso, sabe? Faço isso com uma facilidade do caramba. Não faço mais, assim, não é só dinheiro, não é isso. A gente precisa de dinheiro porque a empresa, você paga salário com dinheiro, você investe com dinheiro e tudo mais. Você precisa de uma empresa que seja... que dê rentabilidade. Mas eu gosto mais do que eu faço. Então, assim, para mim é música o que eu faço, sabe? Então, é tão simples seguir o caminho que as coisas vão dando certo. Vão dando certo porque a gente bota muita energia por causa que você está fazendo aquilo que você curte. Tecnologia, para mim, é a minha praia. Gosto demais, conheço demais. Faço com muita facilidade, estudo muito, aprendo, visito, viajo... sem medo, sem dó e sem preguiça. Não, mas você, lá assim, quando você falou, não, hoje eu sou, né, o que eu imaginava que eu seria, assim, mas você, lá atrás, assim, né, você imaginava realmente, assim, que você, cara, eu vou chegar num tamanho de empresa desse, é isso que você sonhava já, assim? Não, Geniel, agora eu vou falar a verdade, antes eu sacaneei você. Eu não esperava chegar onde eu cheguei. Literalmente, eu achava que eu ia ter uma empresa, ia ser bacana, mas não ia ser o que ela é. E ela está num ritmo de crescimento e de possibilidades assim que é assustador. Então, você vai conquistando credibilidade, você vai recebendo muito apoio, muita força, muitas portas abertas, muitos investidores. Nós estamos numa fase agora que a gente está abrindo o grupo ViaSoft para investidores. E isso vai potencializar mais ainda, a gente sabe, a gente tem certeza disso. Então, veja, se a gente chegou até aqui com as próprias pernas, com muita competência e tal, com muita seriedade, se você coloca mais investimento, você vai acelerar mais ainda, né? Então, é certo que a gente vai continuar numa balada de crescimento muito forte, numa expansão muito forte, mas a gente não cresce só por uma questão de orgulho em ser grande. A gente cresce porque a gente quer fazer bem feito as coisas. Já teve uma aproximação assim dessa galera de software grande que tem uma onda de consolidação grande no mercado, né? Já teve alguns namoros assim? Já. A ViaSoft, tem grandes fundos que batem na porta da ViaSoft toda semana, literalmente. A gente... Aí, Juninho, vamos bater lá, mano. A gente está precisando disso, sabe? Acho que assim, ó... O Juninho tá acho que pra entrar no maior investimento só falta o Papo Rei estar junto nesse negócio, hein? Você vai ter que vender aquelas cotas lá da TOTS, né? Você Não, aí não vai dar certo. Esses concorrentezinhos não. Mas, Viola, até seguindo um pouco do que eu te perguntei, assim, beleza, vamos lá. Você começou já nesse gás todo, que, pô, quem te conhece sabe a energia que você tem de entusiasmo, né, de fazer as coisas. Mas teve um momento, assim, que eu acho uma pergunta que já devem ter feito centenas de vezes pra vocês, o momento da virada, que você fala assim, nossa, agora... Teve. Foi. A ViaSoft era uma empresa que no começo a gente era muito inexperiente, né, como gestor. E óbvio que você sai da faculdade, você vai para a gestão, você acha que você é o cara, mas você faz muita besteira. Você faz muita besteira mesmo.
Vamos resumir assim, numa palavra bem mais tradicional, você faz muita merda, tá? Então, assim, entendi. Achei que você tava falando, sei lá, É só algum site. você faz muita merda. E aí aquela história, a gente foi... Nós somos uma empresa que nós copiamos o modelo de algumas empresas de software grandes que elas têm produtos genéricos, né? Que tem um software de RP que atende tudo quanto é segmento. E a gente entrou nessa vibe e a gente só se deu mal nessa vibe. Porque a gente sempre sentia que o cliente não tinha o melhor atendimento que a gente queria dar. Né? Porque um produto genérico é que nem um remédio, é um tabajara que resolve tudo. Né? E não, você sabe que ajuda, mas não resolve. É preço, né? É preço. Todo mundo que vai atrás de um produto desse procura preço. E eu estava assim, bem decepcionado. No 13º ano da empresa, eu estava decepcionado com a empresa, porque a gente trabalhava pra caralho, mas a gente não deixava o nosso cliente feliz. Né? O nosso cliente não estava feliz com a gente. E aí, o que a gente fez? Cara, chegou um dia que eu falei pro meu sócio, eu falei, cara, ou a gente dá uma virada nessa empresa, ou a gente abandona esse negócio, vamos fazer outra coisa que ainda dá tempo, né? A gente é jovem. 13 anos de empresa. 13 anos de empresa. E a gente já tinha andado um tempo. E a gente começou a fazer uma análise que 13 anos de empresa você aprende muito. Quanto mais você erra, mais você aprende, né? Concorda comigo? Caralho. Eu acho que o erro tem mais aprendizado do que o acerto, né? Então, a gente chegou à conclusão que sim, valeria a pena a gente pivotar a empresa e especializar produtos em alguns segmentos e atender muito melhor o nosso cliente, atender ele na especificidade, na especialização que ele merecia. E aí a gente escolheu alguns segmentos e começou a especializar o produto para aqueles segmentos. E foi, assim, uma coisa mais maravilhosa do mundo, que a gente começou a ver o nosso cliente sorrir. Ele resolvia todo o problema dele com o nosso produto. E ele era muito feliz com o nosso produto naquele formato especializado. Óbvio que quando você especializa num setor, você abandona vários outros. Sim. Você faz escolhas, né? E aí foi que o sol brilhou de fato. A Viasoft, ela vinha crescendo. Qual era o setor que se especializaram naquele momento? O primeiro foi agronegócio, agribusiness. Tá. Agronegócio foi o primeiro grande case que a gente utilizou para esse modelo de especialização. E deu tão certo que hoje nós somos a maior empresa de software para o agronegócio brasileiro. Uhum. Então, assim, foi o primeiro e já se tornou maior. E aí depois a gente construiu essa mesma especialização para outros segmentos e também deu muito certo, muito certo. Tanto é que até hoje a gente tem uma dianteira de mercado em função dos nossos concorrentes, em função das especializações que a gente tem. Óbvio que tem que falar para vocês o seguinte, quando você especializa, você escolhe setores, você é bom naquele setor, mas você deixou para trás vários outros setores. Sim, é uma escolha. Eu preciso que você conte, cara, aquela história lá do começo da empresa, que você vendeu soja. Eu tenho um pouco de vergonha de contar essa história. Você já contou essa história assim, abertamente, né? Já conto. Não é segredo isso. Não é segredo. Não, então preciso que você conte isso aí, por favor. Então vamos lá, isso é um storytelling bem legal. Porque eu lembro que no Masterboard, quando você contou isso, eu falei, cara, não pode ser verdade, cara. Essa história... É mesmo, cara, é verdade. Essa é a história mais icônica da minha vida empresarial. Eu contei para os alunos da FAI essa semana, também na segunda-feira, e todo mundo ficou rindo. Não sei se da minha cara, o que foi, ou acharam legal a história, mas assim... Rindo nervoso, pessoal. Rindo nervoso, o pessoal vai dar merda, né, esse negócio. Aconteceu mais ou menos o seguinte, ó. A Viasoft, ela era uma empresa que, no começo, nós éramos 5 sócios e tinha um outro gestor lá. Eu era apenas um sócio gerente lá, mas eu não era o CEO da empresa. E essa empresa, ela fazia várias coisas, né, várias atividades, e ela foi à falência. Falência no sentido assim, chegou um ponto que a gente não conseguia mais pagar a dívida da empresa. E nós éramos uma empresa super pequena, a gente tinha 3 anos de mercado, e a gente estava falido, literalmente falido. E aí aconteceu o seguinte, eu passei num concurso federal para o Ministério do Trabalho. E ia ganhar super bem. E a minha esposa estava grávida. E o meu sócio, que é o sócio até hoje, ele também passou num concurso para agência de rendas, que era um salário gigante, perto do que a gente ganhava. E a esposa dele também estava grávida. Caraca. E o terceiro sócio, que ele não tinha passado em concurso, mas a esposa dele também engravidou. Ah, para. Calma aí. Vocês estavam em alguma festa? Não teve suruba. Não vou entrar em detalhes. Vamos passar por cima. E a coincidência é tão grande que os filhos desses 3 sócios remanescentes nasceram com 12 dias de diferença apenas. Não, calma aí.
12 dias, deixa eu fazer as contas aqui. Sério, é coisa absurda. É meio que icônico isso. Não teve. Uns 2 meses ali que deve ter dado chute ali. E a empresa estava mega falida e eu fui ver o que eu ia fazer no TRT, né? Eu fui chamado para assumir meu cargo, que eu tinha feito um concurso anteriormente, trabalhar no TRT. Um concurso que eu ia trabalhar 6 horas por dia, não ia fazer nada. Com 2 neurônios eu ia conseguir fazer o que era para fazer lá. Mas eu fui lá ver, eu saí com a certeza de que eu ia ficar muito limitado se eu fosse assumir aquela vaga. Porque era tão fácil, era tão besta o trabalho que eu ia fazer, perto do que eu fazia, que era super complexo, que eu pensei, cara, eu não vou, eu vou degradar minha inteligência se eu ficar fazendo esse trabalho. E eu pensei, não, eu vou convencer o meu sócio, esse cara que tinha passado no concurso da agência de rendas, porque ele era o gênio, né, da área técnica, a abandonar o concurso dele. Nós vamos comprar essa empresa falida desses outros 2 sócios, né? Nós éramos 5, íamos ficar em 3, e nós vamos pagar essa dívida aí. O plano era perfeito. O plano era maravilhoso. E eu fiz a proposta, eu lembro que eu fiz essa proposta para ele com tanta energia que ele me falou assim, olha, eu vou pensar, eu vou para casa, final de semana, e segunda-feira eu te dou a resposta. Depois que eu fiz essa proposta para ele, cara, eu caí na real. Eu pensei, cara, eu tô ferrado, porque se ele aceitar, eu vou ter que cumprir tudo que eu falei, porque eu falei que nós íamos pagar a dívida, eu ia resolver o problema da dívida, que nós não tinha crédito em lugar nenhum, estava devendo até no banco. Eu falei que eu ia assumir como CEO da empresa, eu ia resolver o problema da empresa. Eu pensei, se ele aceitar, agora eu tô ferrado, né? Porque eu vou ter que cumprir o que eu... Falei e me arrependi. Agora vai ser pai, eu vou ser pai. Ainda vai ter a dívida aqui pra pagar. E tinha 3 bebês chegando, a gente era falido, a gente tirava uma grana super pequena da empresa e não dava 40 para pagar as contas. E eu ainda assumi essa bronca. Mas eu pensei, não, vamos lá. E na segunda-feira, você acredita que ele veio? Ele falou sim. Eu falo até hoje que ele é o cara mais louco da empresa, porque louco não é o cara que faz a proposta, é o cara que aceita. O cara que aceita é pior. Essa é pior, né? É pior. Então ele... O cara que faz a proposta tem que ter uma iniciativa, ele tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Eu sabia acreditar nele. Mas ele acreditou. E aí eu pensei, cara, e agora? Bem, eu pensei, eu vou resolver o problema dessa empresa. Nós tínhamos 6 atividades que a gente fazia. Falei, se a partir de amanhã nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos cortar 5 áreas da empresa. Então, a gente fazia assistência técnica, cursos, vendia redes de computadores, vendia hardware e mais umas outras, e consultoria e fazia software. Eu falei, nós só vamos ficar com software. E no dia seguinte, nós cancelamos todas as outras áreas, demitimos as pessoas que estavam envolvidas nas outras áreas e a gente, em 2 dias, nós passamos a fazer uma atividade somente, software. Bom, nós ainda tinha dívida, né? Aí eu pensei, bom, peraí, então vamos lá. Eu procurei alguns empresários da minha cidade que confiavam em mim, eu acho que confiavam, né? Porque eles foram mais doidos também do que eu. E eu fiz uma proposta de desenvolver um grande software de gestão para grandes indústrias. Uma delas é a Atlas, vocês devem ter ouvido falar, Atlas Eletrodomésticos, uma das maiores indústrias do Brasil hoje de fogões. Sim. E fiz a proposta para eles que eu entregaria em 8 meses um software de gestão integrado. Se eles contratassem o meu produto, mas tinha uma condição, ele tinha que me dar 50% adiantado no dia. E eu saí de lá com um cheque de 50% do projeto. Caraca. Eu tava envenenado. Mas eu acho que é por causa... O cara viu naquele Eu não sei, é que eu acho que eu tava assim, tão a necessidade, era tão grande de cumprir o que eu tinha prometido que o cara acreditou. Eu pensei, não, mas ainda não cobria a conta, não. A conta era em dólar, era um negócio gigantesco. Aí eu fui na segunda empresa, mesma proposta, o cara topou também. Saí de lá com cheque, não é 50%. Fui na terceira empresa, aí era uma mulher, né? Eu nunca me negociei bem com mulher, né? Eu me dou mal com negociar com mulher. Ela falou assim, eu topo, mas eu só te pago na entrega. Você me quebrou as pernas, né? Pensei, ainda faltava grana para mim, cobria, porque eu precisava pagar aquela dívida que estava em banco para começar uma vida nova. Porque senão a empresa ia afundar, né? Tinha juros na época muito altos, né? Aí eu fui numa empresa lá, numa cerealista, e fiz uma proposta para vender 5.000 sacas de soja verde. Não sei se você já sabe como é que funciona essa operação em cerealistas. Eu vou explicar. Era em novembro, eu vendi 5.000 sacas de soja. Para mim entregar essa produção em maio do ano seguinte. Na colheita. Só que eu não tinha soja, não tinha um grão de soja. Só que eu tinha credibilidade. Eles confiavam em mim, não sei porquê, mas confiavam. E eu fiz o contrato, saí lá com cheque que quitou todas as dívidas temporariamente.
E aí a gente começou a trabalhar. Mas calma lá, só pra explicar. Nada a ver com software essa parte, né? Nada a ver Você com foi numa cerealista Isso. lá e... Vendi soja. E falaram, eu eu tenho com soja. Eu tô aqui em casa com minha soja aí pra colher, eu te entrego em março e você me paga agora. Só que tinha uma opção no contrato que eu podia chegar lá, se eu não tivesse soja, eu pagava em dinheiro, né? Então eu fui fazer dinheiro vendendo software, mas aquele dinheiro resolveu pagar, quitar a dívida momentânea que a gente tinha, de curto prazo, né? Entregou a soja? Não, eu paguei a dívida. Paguei dinheiro. E aí a gente começou a trabalhar muito fortemente, né, com bastante disciplina, e de lá para cá eu assumi a direção da empresa, e a empresa de lá para cá só cresceu. A gente pagou as dívidas, entregou os projetos. Foi surreal, a gente trabalhava sábado, domingo, à noite. Como é que você pensou nisso, Viola, naquela hora? Você tava Desespero. Tipo, você tava olhando pra qualquer coisa que aparecesse pra quitar aquela dívida. Desespero. E aí veio aquele insight e falou, cara, o que me paga adiantado aqui no interior, aqui é soja, vender adiantado isso aqui. É um pouco do desespero. Quando você tá quase se afogando, você vai aprender a nadar. Eu acho que um pouco do que você fala aí é que, assim, eu acho que quando a gente tem um plano B, dificilmente o plano A dá certo, assim, porque a gente não faz até o último, não faz um pouquinho mais, porque normalmente o ser humano tem aquela tendência de falar assim, não, se der errado aqui, eu tenho esse daqui, né? Então eu acho que você não tinha o plano B ali, porque quando você botou o teu na reta, botou do seu sócio na reta e pegou dinheiro que já tava difícil. Já tinha desistido. Aí você falou, cara, não tem o plano B. É o único plano. Se der errado, explodiu. E filho pra vir, né? Tanto é que daí em maio, na entrega do pagamento do soja, a primeira filha nasceu, dia 12 de maio. Caraca, sério? Coisa maluca. E aí a gente foi com muita força, assim, a gente trabalhava sábado, domingo, feriado, à noite, a gente fez acontecer com muita energia, e aí depois obviamente, foi organizando as coisas. E até para entender, assim, ao longo desses 30 anos de empresa, desde lá até hoje, sendo uma das maiores empresas de software do Brasil, você falou um pouquinho, assim, de erro, de fracasso. Teve um fracasso favorito, assim, no sentido... Teve um erro ou um fracasso que foi um dos grandes aprendizados que te levou a fazer a empresa ser o que ela é hoje? Teve fracassos que atrapalharam, né? Teve projetos que a gente entrou que a gente não deveria ter entrado, que hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente não entraria. Que a gente gastou muita grana, muito tempo e atrasou a gente. A gente poderia ser muito maior, talvez. E teve projetos muito ousados, como nós fomos um dos primeiros franqueadores do estado do Paraná, criar uma rede de franchising, e coisa que nem na época quase nem existia, quando nasceu a ABF no Brasil, né, Associação Brasileira de Franchising. Então, assim, a gente fez coisas assim que pouca gente faz, muito agressivas, muito inovadoras. E isso fez o que a ViaSoft ser o que ela é hoje. Mas todo ano nós temos um histórico assim, nós somos uma empresa que todo ano cresce 30% ao ano. Nosso target é 30%. Há quanto tempo? Há 14 anos. Caraca. Sensacional. Porque uma das coisas que eu mais admiro, assim, até falando o próprio ViaSoft Connect, assim, né? Você olha para um projeto que, às vezes, não é tão óbvio. O que uma empresa de software pode olhar? Assim, puta, vou fazer uma estratégia de marketing para vender mais. Cara, você vai lá e faz um negócio muito mais ousado. Você faz uma estrutura de franchise, faz um evento para 8 mil pessoas. Deve ter tido coisas que você fez e errou, que você falou, cara, ótimo, que bom que eu errei nisso aqui. Isso aqui vai me poupar tanto tempo lá no futuro, né? Porque essa lógica, né, de você errar bastante, errar rápido e aprender mais ainda, né? Você tem que ter uma certa flexibilidade com o erro. Quando eu digo flexibilidade, não é você ser desleixado, mas é você não se machucar tanto quando você erra, né? Tipo assim, eu não posso errar, eu tenho que acertar sempre. Não. Você tem que ter confiança de que você pode errar, eventualmente, mas erre rápido, corrija rápido e aprenda rápido com isso. Eu acho que essa é a lição. A gestão, quando fala de gestão empresarial, assim, gestão do dia a dia da ViaSoft, como que você define a cultura da empresa hoje? O que é para explicar para uma pessoa que não conhece a ViaSoft? Qual que é a cultura, o que diferencia a cultura da ViaSoft? Nós somos uma empresa muito focada em resultados e a gente faz isso com uma certa cultura dentro do DNA. Tanto é que, nos últimos anos, a ViaSoft implementou uma gestão orçamentária que está sendo maravilhosa, que todo mundo corre atrás. E a gente tem muito processo de... Nós somos uma empresa muito transparente, nós temos canal de denúncia interno, a gente... É um ambiente extremamente bom para se trabalhar, para se conviver, para estar lá dentro. E é muito focado para o cliente. O cliente é muito rei, sabe? Tanto é que os meus clientes, se eles querem ligar para mim, eles podem ligar a qualquer hora. Por exemplo...
A secretária... Já usamos isso aí, é verdade. Eu liguei pro Viola para pedir um desconto lá no... E liga mesmo, eu atendo mesmo. E não tem essa história de que não pode passar, você liga para muitas empresas, a secretária diz, não sou autorizada a passar o celular do CEO. Cara, eu acho absurdo isso. Sim. O cara é o representante máximo da empresa e você não pode falar com ele. Quando você esquecer a senha do login lá... eu não resolvo o problema. Mas os clientes não me ligam assim para problemas básicos, sabe que eu não vou resolver o problema básico deles, sabe? Mas eu acho que resolva. Sim. Essa é a grande sacada. Eu acho que assim, a questão da gestão, que eu acho que é um ponto legal da gente falar assim, porque tem muita empresa que você vê que tem um potencial, tem um produto fantástico, assim, mas falta gestão, falta as pessoas certas, assim, né? Como que se classifica hoje a gestão da tua empresa hoje? Qual que é a diferença assim, da gestão que vocês têm para os concorrentes? A gestão autônoma é o primeiro fator, né? Então você contrata gente muito boa e dá muita autonomia, tá? E cobra resultados, cobra indicadores, faz monitoramento e cobra resultados. Meu time, ele tem autonomia para trabalhar. Tanto é que tá aí, meu celular, enquanto eu estava com vocês, não tocou, né? Tomara que não toque, né? Fica aí quietinho, eu desliguei, na verdade. Ninguém esqueceu a senha hoje, hein? Não, brincadeira. Não toca, meu celular dificilmente toca. Meu time resolve, resolve, se une, sabe? Eu tenho um board lá que manda muito bem, mas a gente criou uma estrutura de gestão que funciona muito bem. Eu acho que a gente é um modelo para muito. A gente é copiado por muitas grandes empresas, inclusive. Eu já tive visitas lá de várias grandes empresas olhando alguns modelos que a gente desenvolveu. A Viasoft funciona bem, a gestão funciona bem. Digo assim, porque é muito comprometida, é uma gestão muito... Não é que nós não temos problemas, o nosso produto eventualmente também não precisa de intervenção, mas a gente tá muito quente lá para resolver o problema. A gente pega para resolver. Mas como é que você mantém viva essa cultura? Assim? Tem rotinas ou mantras ou é uma coisa muito orgânica? Como é que você funciona assim? É bem fácil. Autonomia, como é que ela fica na É bem fácil de fazer isso. Primeiro que todos os clientes têm acesso ao meu telefone. Isso pode parecer uma besteira que eu vou falar, mas funciona na real. Se todo o meu time sabe que o cliente pode ligar para mim, entende? Esse é o primeiro fator. Meu cliente pode ligar para mim, ponto. E eu conheço muitos dos clientes. E eles podem ligar para mim. Então, se der problema, o problema chega para mim e eu tenho como chegar até o problema. Então, é um primeiro ponto, que todo mundo sabe que eu estou dentro do jogo. Eu não estou fora, eu não estou viajando de férias, eu estou dentro do jogo. Então, meu time sabe e o meu time tem que responder. Porque quando acontece qualquer problema de o cliente me ligar, eu investigo o fator até o final. Eu vou até o final, saber onde que é a raiz daquele problema. Porque eu não tenho tempo para atender meus clientes, todos eles. Então, eu tenho que mitigar problemas. Eu tenho que criar estrutura que mitigue problemas. Então, esse é o primeiro fator. O meu conselho é assim, quer ter uma empresa de sucesso? Libera o teu telefone para todos os teus clientes. E assuma a bronca. Porque, assim, se não der problema, os teus clientes não te ligam. O cliente não quer ficar enchendo o saco de fornecedor. Ele quer que o negócio funcione, ponto. Isso acho que é um aprendizado diário, assim. Hoje, todos os pedidos que online que dão problema ou que tem um problema de atraso, assim, hoje no Grupo Lefarma, eles vêm para mim. Então, assim, aquilo me incomoda muito, assim, né? Porque você vê ali, não chegou, pedido atrasado e tal. Mas é uma ferramenta diária enorme que eu tenho de melhorar minha empresa, né? Eu vi que vocês falam pro cliente, assim, porque me parece bonito, assim, né? Falar, teve problema, o cliente me liga. Mas o cliente, normalmente, ele acha que isso é mais da boca para fora. Você sabe, Yuri, que quando o cliente me liga, todos eles pedem desculpa por estar me ligando. Então, por isso que eu tô falando. Eu também pediria desculpa se eu estivesse ligando. Porque, cara, você falou lá, mas me parece que é uma coisa mais assim, puta... Não, mas pelo menos o cara tá ligando, entende? Olha a grande sacada. O cara não quer te ligar, ele sabe que não é você que resolve o problema, ele sabe que vai te encher o saco. Mas primeiro eu agradeço pro cara estar me ligando. Ponto. Segundo, eu vou resolver o problema. Não é que eu pessoalmente resolva, mas eu vou movimentar meu time para resolver. E nessa movimentação do time, você descobre onde que deu falha. E aí é o teu momento de pegar lá... Eu tenho uma diretora de operações. Então, essa diretora de operações é fantástica, eu gosto mais dela. E sempre ela me ajuda a pegar um problema que tenha acontecido e melhorar o processo. A gente melhora o processo imediatamente. Sim. Porque se eu melhorar o processo, é provável que esse problema não volte mais a ocorrer. Você consegue lembrar de algum exemplo, assim, que teve um problema que chegou para você que mudou alguma rotina da empresa? Tem recentemente. A gente fez uma mega parceria com a Oracle e hoje os nossos clientes eles usam
a nuvem ViaSoft dentro da Oracle, dentro do Exadata, que é a maior estrutura tecnológica que a Oracle tem hoje no mundo, né, de nuvem. E uns dias atrás, eu tenho uma empresa parceira que dá assessoria na parte de banco de dados, né, de gestão, de desempenho de banco de dados. E essa empresa, ela fez uns comandos sem comunicar o meu time técnico e gerou problema lá para um cliente. O cliente me ligou, porque eu sempre sou acionado, né? O cliente não sabe onde está o problema, ele aciona a ViaSoft. Quando ele acionou, a gente já foi direto em tentar encontrar o problema. Por que aquilo tinha acontecido? A gente descobriu que foi o parceiro que mexeu numa configuração sem comunicar o nosso time e gerou toda essa pandemia, esse problema. Imediatamente, a gente reuniu o parceiro, criou um procedimento mais ajustado para que aquilo não acontecesse assim de forma deliberada, sempre seria feito entre as partes, comunicado, e esse problema nunca mais voltou a ocorrer. Muito bom. Então, assim, sempre a gente atua na raiz. A gente pega o problema e resolve, porque tem gente morrendo lá, né? Sim. A operação parada é prejuízo para todo mundo, né? Porque software de gestão, quando para, E se um cliente teve esse problema, né? Todos vão ter. Só que primeiro você resolve o problema, segundo você vai buscar a causa do problema e aí cria um procedimento, regulamenta o procedimento, escreve, documenta, treina, implementa e garante que ele esteja funcionando para que não volte a ocorrer. Nesse caso, assim, de você, né, a gente está implementando um software novo na empresa, um RP novo na empresa, e aí, normalmente a gente tem lá, tem um contrato, assim, né? Vai lá e faz, eu vou gastar tanto, X mil. Só que a gente sempre no final tem que, né, fazer algumas integrações, pagar mais horas, assim. Existe aquele planejamento que você fala assim, não, vou gastar X mil reais, assim, e é aquilo mesmo ou normalmente tem essa que nem obra, né? Você fala, vou gastar 500 mil para fazer minha casa, aí você vai lá, 750. Você sabe o que a gente está fazendo, Juninho? Isso acontece, sim, principalmente quando não fica tão claro com o cliente o tamanho do projeto. É que nem assim, mesma coisa com o pedreiro. Você contratou um construtor, se você quiser fazer mais uma piscina lá atrás, vai dar mais tempo, né? Você não pode querer enfiar aquilo dentro do mesmo projeto. Sobrou um metro quadrado aqui, eu vou botar uma sauna aqui. Fazer mais um puxadinho. Mas eu quero pagar uns puxadinhos. Nós estamos levando tão a sério isso que você falou, que nós estamos mudando o nosso processo de implantação e implementação por projeto fixo. Nós assumimos o risco se der errado e estender a quantidade de horas. Legal. Porque o que acontece? Os usuários na ponta hoje querem cada vez mais competência instalada no fornecedor. Só que o fornecedor ele tem que ser claro. Então, a gente também está colocando a nossa competência à prova, mas também está colocando... A gente joga mais... faz o cliente jogar mais junto com a gente. Ele saber de uma forma mais clara se ele está pedindo algo que não está no escopo, que vai gerar mais horas, aquilo daí é orçado por fora, mas porque é um pedido acessório dele. Então, isso é uma coisa que a gente está implementando, já tem vários cases já de sucesso nisso, e provavelmente vai virar regra aí no futuro da ViaSoft, esse modelo de trabalho, que a gente assume o risco, mas também comanda o jogo. Legal. Né, da implantação. Excelente. Como é que você contrata, Viola? O que você identifica numa pessoa que você vê que é diferencial da maioria? Sem contar a parte técnica, obviamente, né? Mas comportamentos, características. O que você identifica numa pessoa para contratar, para dizer que essa pessoa pode fazer parte do grupo? Vamos lá. Hoje a gente separa, né, em hard skills e soft skills. Né? As hard skills é conhecimento técnico. Então, isso tem todo testes que a gente faz para avaliar se a pessoa tem o conhecimento técnico necessário para fazer determinada função. Mas o mais importante, eu diria que são soft skills, né? Comportamento, né? Mesmo, integração, time, honestidade, porque o cara que não é honesto com você não é honesto com o teu cliente também. Então, isso a gente olha muito e a gente, de uns tempos para cá, a gente corta muito mais cabeças por falta de honestidade ou problema de comportamento. Então, assim, se não tem o DNA da empresa, a cultura da empresa, cometeu qualquer besteira, está fora do jogo. E muitas vezes são profissionais bons que a gente tira do jogo. Dói. Mas você não pode correr um risco de contaminar o teu time com comportamentos inadequados. Dá para descobrir isso numa entrevista? Eu diria assim, uma coisa que nós criamos dentro da empresa, que é maravilhosa, eu aconselho toda a empresa a fazer daqui para frente, porque é necessário, criar um canal de denúncia. O canal denúncia é um código de ética, produzir esse código de ética, publicar, e o canal denúncia ele funciona assim. Ele tem que ser contratado de uma empresa de fora para que você possa receber denúncias sem ser nominadas. Né? Anônimas. Anônimas, isso. E as denúncias, hoje a ViaSoft tem uma cultura de denúncia.
Se alguém vê outra pessoa fazendo coisa errada... No trabalho. Esse tipo de coisa. Denúncia. Tem denúncia. Não só coisas leves, mas muitas vezes assédio, por exemplo, tanto moral quanto sexual, quanto uso indevido de coisas da empresa, comportamento inadequado no cliente, alguém vai denunciar. E a denúncia é tratada, abre-se uma investigação imediata e faz-se um dossiê lá, uma análise daquilo. Se é comprovado um comportamento inadequado, a pessoa é demitida. Simples assim. E não tem conversa. Pode ser a melhor pessoa, pode ser um diretor. Isso. E o legal é que todo mundo pode ser denunciado, inclusive o CEO. E se eu sou denunciado, eu participo do comitê, obviamente, na análise da minha denúncia eu estou fora do jogo, é os outros que analisam. E assim funciona com diretores e tudo mais, e é jogo duro. Então, Acho que ideia. O canal de denúncia é uma coisa que se você fizer o teu time trabalhar, jogar junto, é uma coisa que as pessoas usam e abusam e funciona. E tem aquele mantra, assim, né? Parece que você segue bastante. Assim, você demora para contratar, você vai muito no soft skill, você vê o comportamento e demite rápido, né? Tipo Demite assim, rápido. se você perceber que o comportamento está destoante, você não pensa duas vezes no impacto daquela demissão. Você tem que demitir e depois resolver o problema. Porque assim, você não pode manter dentro do time alguém com comportamento inadequado. Faz princípio básico. E quais são as principais rotinas hoje do time? Assim? Tem muita gente que escuta a gente, que é muito empreendedora, que fica testando formas de... faz uma reunião diária, depois, vou fazer uma reunião segunda-feira para começar a semana, para ver as prioridades, depois vou fazer uma reunião na sexta-feira para fechar a semana, uma mensal para ver resultado. O que você atribui quais são as principais rotinas empresariais assim, do Grupo ViaSoft que mais dão certo hoje, que se perpetuaram ao longo dos anos? Bom, nós vamos lá. Primeiro, só para falar um pouquinho da estrutura de gestão que existe lá, todo time tem um head. Nós trabalhamos como se fossem células. Cada célula tem um líder imediato, que é o que trabalha presencialmente, diariamente. Então, o head é o cara que está junto. Ele é parte do time e também coordena o time. Esse head é um cara treinado para liderar a célula, né? Porque você não adianta querer que o CEO olhe o time, você não adianta querer que o gestor, o gerente olhe o time. É o head, é o cara que está ali junto, né? Então, é como se eu tivesse um time lá de 6, 7, de 8 pessoas e um deles é o head. É o cara que está junto mesmo, todo dia, o dia todo, e é o cara que trabalha junto. Acima do head tem geralmente um gestor. Esse gestor coordena os heads, ele não coordena o time, ele coordena os heads. Então, e aí acima do gestor vem o board, o conselho que a gente chama, que é um board de gestão mesmo. Que aí eu tenho 9 pessoas dentro do board de gestão global. É bastante gente, é que cada um com uma especialidade, né? Porque como a gente coordena vários negócios, são 20 negócios diferentes ao todo, eu preciso de um corpo maior, né? E aí cada um com uma especialidade. Isso. E esse board atua como um conselho de uma empresa normal. Reuniões periódicas, mais estratégicos, não tem muito a ver com o operacional. Mas eles estão sempre junto com os gestores, né? E os gestores estão junto com o head e o head está junto com o time. Sim. Essa é a hierarquia e é bem desenhada, isso funciona bem, tem regras, funciona. E aí as reuniões que você falou, assim, como é que é o monitoramento? O head fala com o time o dia todo e monitora o dia todo. O gestor, ele fala com o head muitas vezes, pelo menos uma vez por dia. Mas reuniões estratégicas são muito menos periódicas, porque a gente tem um BSC que a gente faz no início do ano, e aí depois a gente... o Balance Scorecard, né? Que para nós é um guia, é um planejamento estratégico, né? Tá. E do Balance Scorecard a gente tem lá várias derivações, e daí sai de lá os objetivos estratégicos, táticos, as metas, os KPIs, e é esse o jogo. Até o final do ano a gente tem que cumprir, entra um orçamento também, tem que dar percentual. Eu diria assim, o grande resultado final é a lucratividade. Se a gente está cumprindo lucratividade é porque a máquina está funcionando. Me parece assim que a cultura... a gente começou falando esse papo de cultura, assim, né? E agora, quando se fala de rotinas, dá para ver uma conexão. Sim, assim, sim. Porque como você acaba fazendo essa gestão muito autônoma e a galera consegue tomar decisão, às vezes errar sozinha e ser encorajado, isso... Me parece que os times conseguem ter vidas próprias, assim, né? Tem. Que você ou teus diretores não precisam estar ali semanalmente vendo o que você está fazendo, qual que é a prioridade do teu time, né?
Realmente, o time tem vida própria dentro da empresa. Tem vida própria. Eu diria que tem mais um detalhe aí que é a cultural da empresa. A Viasoft desenvolveu uma ferramenta que comunica que todos os funcionários da empresa, todos os colaboradores, 100%. Nós estamos dentro de uma ferramenta que, ao mesmo tempo, ela é PDI, ela é rede social, ela é toda a integração de pessoas está numa ferramenta. E essa ferramenta ficou tão boa que hoje ela virou produto no mercado. É um produto que a gente vende, inclusive, para grandes empresas. Por exemplo, o Grupo Mufato usa 100% dessa empresa. E aí ficou uma coisa muito legal, porque a cultura está automatizada, né? Se eu posso falar assim, porque está dentro de uma ferramenta de gestão que gera, que comanda todo esse espetáculo. Essa cultura que você fala, assim, eu acho que até isso que eu ia te perguntar, assim, ela é fundamental. Porque eu imagino que, né, hoje, como vocês estão implementando, né, o software de vocês dentro de muitas empresas, existe uma certa blindagem assim, dos seus times para que essas empresas não contratem eles, né? Porque hoje a gente sabe que tem, né, muitos empregados e tal, mas para quem está do nosso lado aqui de empreender e empregar, existe uma escassez de bons profissionais também, né? E daí quando você olha um cara bom, então você fala, pô, vou trazer esse cara para o meu time. Então, como é que vocês fazem? Existe alguma regra ou algum, né, que vocês implementam? Assim, O Alexandre lá, se você deixar, cara, acho que tem umas 10 empresas atrás dele. O João e tal. O João que você falou. Tem sim, a gente sabe disso. Aí entrou o seguinte... Que isso é comum, né? Desculpa perguntar, mas comum. assim, é uma coisa que deve acontecer todo dia. É comum. Não é uma coisa que... É comum e eventualmente isso acontece, mas a gente tem um contrato que a gente multa o cliente se ele contratar nosso funcionário. Boa! Gostei disso, cara. Rápido. Eu sofro com isso bastante também, cara. Não, tem isso, é uma brincadeira, mas tem. Eu sofro com isso Mas também. a gente também tem uma cultura de formar pessoas muito forte, porque assim, não adianta esperar pelo mercado, quando você vai ao mercado, você não encontra profissionais adequados naquele nível que você quer. Então você tem que saber formar. Hoje a Viasoft é uma empresa fera em formar gente, em formar pessoas. Nós formamos tanto profissionais quanto lideranças. Temos 2 academias dentro da empresa que constantemente estão ativas e a gente está formando. Aí é aquela história, quando eu preciso subir alguém para liderança, eu tenho, né? Eu tenho liderança que eu estou formando. Mas, claro, ainda é insuficiente, mas nós formamos. Cara, isso é complicado, né? Porque eu lembro quando eu estava com os restaurantes e uma das coisas que mais me deixava chateado no começo, e depois eu percebi que era uma coisa boa, na verdade, era que eu pegava um cara júnior, ultra júnior, às vezes o primeiro emprego dele no ramo, treinava cultura e curso, e dava mentoria, e daily com o cara, e o cara virava um gerente. Abria uma loja nova e mandava o cara lá. Cara, dava 3 meses, 4 meses, ou ele vinha fazer uns comentários assim, pô, tô ganhando pouco e tal, né? Porque, pô, há um mês atrás você tava lá, pô, literalmente lavando o chão. Agora você tá aqui gerenciando 10 pessoas. E agora você já acha que tá ganhando pouco? Porque o mercado começa a reconhecer, né? Você começa um cliente que vai... O restaurante tem muito disso também. O cliente vai lá e adora o atendimento. Sim, cara, contrata ele. Puta, cara, tive muita gente... No começo eu ficava putaço. Depois eu percebi, cara, que bom que acontece isso, né? Se ninguém fizer isso, eu tô treinando mal a minha galera, Sim, né? tem que entender que eu acho que isso é a regra do jogo, né? E aí você tem que formar mais para poder ter mais gente. E é claro, a gente também traz gente de fora, né? A gente também tem um processo seletivo forte. Nós somos uma marca empregadora, aderente. Então, assim, como a gente está... A empresa está crescendo, a empresa tem plano de carreira, a empresa faz um monte de coisas assim que é legal e a galera curte mesmo. E tem muita gente que vai trabalhar na Viasoft que fala, o meu sonho era trabalhar aqui. Sério? Que legal, cara. É que também, né, eu falei aqui nos bastidores, né, o cara que vai pra Pato Branco hoje, eu sei que você tem galera no Brasil inteiro, mas não tem como você entrar na cidade de Pato Branco sem você ser impactado diretamente na sua cara pela Viasoft. Os caras botaram outdoor em todas as entradas, tem uma sede lá gigante, parece um castelo que fica numa parte alta da cidade, você vê de longe assim, cara, literalmente você não tem como fugir. O cara que eu tento visitar os parentes da minha namorada sem lembrar da Viasoft. O cara que nunca ouviu falar, no mínimo no site ele entra pra ver o que é a tal da Viasoft, né? Cara, total. E pra onde vocês estão olhando hoje, Viola? Pô, vocês são uma empresa mega inovadora. Até antes disso, eu separei uma pergunta aqui, ainda sobre gestão para acabar. Home office, você falou nos bastidores aqui que você escreveu um artigo pra Gazeta, né? Falando daquela lógica que nem todo mundo tem que voltar pro presencial e às vezes a pessoa realmente nem deveria estar integrada, né, com o time, né? Por que você acha isso? E como é que tá hoje a parte de home office da Viasoft e qual que é a tua opinião sobre esse sistema híbrido? Bom, quando a gente começou a pandemia lá em março de 2020, né? Fatídico, março,
que muita gente foi para home office, deu lockout e aquela coisa toda. Sabe que foi o Yuri que trouxe pro Brasil, né? Porque ele o- tava na Itália. O coronavírus? Ele tava na Itália em março. Daí a gente chegou aqui e só parou eu. o Brasil, parou o mundo. Cara, eu falei pro Juninho, na volta lá, eu falei, cara, tá com coisa estranha aqui. Foi o caso 1 no Brasil, o Yuri. Eu falei, inclusive. vamos Aí usar... foi a origem, né? Cara, vamos usar máscara, eu juro pra você, Viola. Eu falei, vamos usar máscara, o Juninho, usar máscara, isso aí é coisa passada. Eu achei que não ia dar nada, cara. Achei que... de aço aqui. Eu achei que não ia dar nada até eu entrar no avião e vi que tava todo mundo de máscara. É... E assim, não era uma coisa obrigatória ainda naquele momento. Não, eu falei, nem falava. mas tá disso. todo mundo usando não, máscara. A gente brinca com os japoneses, os caras realmente dão um espirro, eles botam máscara. E a gente viu no aeroporto um monte de asiático e falou, cara... E hoje a gente sabe que é importante, né? Agora tá óbvio, né? Os caras estavam sempre certos, né? Então, assim, quando começou a pandemia, a gente, em 2 dias, nós colocamos todo mundo no home office. Por ser uma empresa de tecnologia, a gente tem essa facilidade, Nossa, né? cara, que então, sensacional. todo mundo para home office. E aí, cria uma LAN externa lá, um sistema de rede, e a gente deu conta lá, que a gente tinha já ferramentas para isso. Legal. A partir daí, a gente pensou, bom, peraí, a coisa pode demorar. Vamos começar a monitorar, vamos aprender rápido com home office. A gente começou... essa ferramenta que eu falei que integra todo o time, ela tem um sistema de pesquisa dentro dela. Nossa, sensacional. E aí a gente fazia uma pesquisa a cada 3 dias. Sério, como é que você tá? Como é que tá em casa? Como é que tá isso? Como é que tá a família? Como é que você tá sentindo isso? Como é que tá a tua produtividade? E a gente foi aprendendo muito rápido. A gente aprendeu muita coisa no home office. E hoje a gente criou alguns conceitos que funcionam bem. Primeiro, o cara que é sênior, porque a gente geralmente vamos separar em um profissional em júnior, pleno e sênior, só para fazer uma análise aqui. O cara que é sênior funciona bem em home office. Porque ele sabe a função dele, ele é autônomo, ele já chegou a sênior porque ele sabe resolver o problema dele sem auxílio de ninguém. Esse cara funciona bem em home office. Tá? Principalmente em tecnologia, que ele pode trabalhar sozinho em qualquer... Na tua opinião, em qualquer área, se o cara for mais sênior... Eu acho que sim, desde que ele não tenha que fazer interação física, né? Por exemplo, que nem numa fábrica ou coisa parecida. Claro, sim. O sênior funciona bem em home office. Agora, o pleno, vamos trazer para o júnior, vamos começar aqui falando um pouco do júnior. O júnior não funciona bem em home office, por quê? O júnior precisa aprender com o time. Ele aprende tecnicamente numa faculdade, num curso, mas ele aprende com o time também. E aprender com o time significa estar presente. Então, o júnior, a gente não tem muita preferência em deixar em home office quem é júnior, não. E aí, o pleno, eu preciso para coordenar o júnior. Entende? Então, assim, hoje a metodologia ViaSoft é assim, é super simples. Sênior, home office... pleno e júnior presencial. Boa, cara. Sim, simples assim. Não, top. E funciona. Achei isso. A tua Né? explicação foi muito... E muito funciona boa. por quê? Porque o pleno auxilia o júnior a crescer, ele é o mentor dos juniores, né? Sim. E ele tem que estar ali. Agora, quando alguém pulou para sênior, pode ir para casa, tá no home office, vai dar certo. E é uma metodologia super mega que funciona. Cara, inclusive, mandar essa dica, né? Até pro Elon Musk, né? Porque tá tendo uma polêmica aí. Eu acho que, cara, o Viola simplificou o que o Elon Musk quis dizer e não soube dizer direito, ou interpretaram de uma forma se errada. quebrou, né? É que, na verdade, um e-mail do cara de 3 parágrafos vira uma tagline aí pra galera... Ele é o maior influencer do planeta hoje, Elon Musk. Exatamente, né? E até eu tava vendo, sabe o Tio Rico, o Instagram lá do Tio Rico? Sabe esse cara? Que ninguém sabe quem é, mas é um investidor famoso brasileiro aí. Ele tava analisando a estratégia do Twitter lá do Elon Musk e a análise dele, cara, que ele é um puta de um marqueteiro, na verdade, né? O cara consegue mexer com a emoção da galera e da mídia como ninguém. E, na verdade, essa parte aí do home office que ele falou, ele simplesmente mandou um e-mail falando, galera, você tem 2 opções, volta pra fábrica e para de fingir que você está trabalhando para a empresa ou vaza, né? Foi muito simples, e daí a galera cria um monte de teoria do porquê que ele fez isso. Mas sabe que a teoria do Viola me chamou a atenção, porque normalmente, né, não generalizando, mas um cara mais sênior é um cara que tem uma condição financeira melhor do que um cara júnior, né? Ele já passou por aquilo. E eu acho que a grande dificuldade hoje, por exemplo, para a gente lá na empresa é manter um cara home office. O cara não tem um ecossistema na casa dele, assim, né? O cachorro, o filho e a esposa na mesma sala com o computador dele, e ele tem que atender, ele tem que falar com o cliente, às vezes, né? Um televendas, por exemplo. E não tem essa estrutura na casa dele. Então, assim, como é que a gente faz? Assim, o cara júnior, o cara pleno vai ter muito mais dificuldade. Então... E tem mais um detalhe importante nessa tua colocação, Juninho. O cara sênior, você não deve, pelo menos na nossa opinião ViaSoft, colocar ele para treinar outras pessoas. Porque ele é tão produtivo que se você usar ele para treinar pessoas, você está perdendo o recurso.
Então, o cara que é sênior vai para produção, pode estar em casa, ele é produtivo, ele sabe como produzir, ele não precisa de mentoria. E ele é fera, ele é super produtivo. Porque você tem que pensar na tua engenharia, no resultado final, né? Perfeito. E aí, quem treina não é o sênior. Quem sempre treina juniores é o pleno. Então, assim, o sênior, para nós, a gente blinda ele. É um cara que pode ir para casa, vai funcionar bem home office. E funciona bem home office. E você falou que o artigo que você escreveu para a Gazeta ali, né? Tem, inclusive, né, falando um pouquinho da tua coluna lá, CEO em apuros. Né? CEO em apuros. Sensacional. A chamada top. Para quem não leu ainda, tem muito conteúdo rico ali. Você falou que, às vezes, a pessoa não quer participar da empresa, de certa forma. Ela quer ser como se fosse um terceirizado, né? Como é que você vê isso? Hoje tem muito... Os gestores de RH, eles estão muito pilhados porque tem muito aquela vibe de eu preciso fazer com que o meu funcionário, o meu colaborador tenha o DNA da empresa, a cultura da empresa. E as coisas estão mudando, o mundo mudou. E eles não perceberam ainda, e eu tenho alertado isso, né? Inclusive nessa matéria que eu falo sobre isso, eu alerto bastante sobre isso, que tem pessoas hoje que não quer estar dentro da cultura da empresa, ela quer ser um bom prestador de serviço. Ele já se coloca como uma pessoa jurídica, como, né, uma entidade empresarial, ele quer prestar um serviço, receber por aquilo, ok. Ele não está afim de ser DNA de empresa A ou de empresa B. Tanto é que hoje tem muitas empresas na área de tecnologia, acontece muito. As pessoas têm migrado de uma empresa para outra com muita facilidade. Quem diz que esse cara vai ter cultura da empresa? Ele está prestando serviço para a empresa. Principalmente se ele está em home office, ele está mais longe. Então, a gente tem que começar a encarar essa nova realidade como assim. Muita gente está em home office, é um sênior, ele quer simplesmente ser um prestador de serviço. Tem aqueles caras que querem viver a empresa, óbvio, né? Sim. A marca, né? Coloca a camisa da empresa, aquela coisa toda. Mas tem gente que não quer. Eu acho que a gente tem que respeitar isso, a gente tem que saber respeitar esse tipo de comportamento. Esse é o conceito. Às vezes você quer forçar, né? Muito mais ainda com as pessoas que foram contratadas em períodos de home office. Cara, eu vejo cada coisa de você querer empurrar a cultura goela abaixo da galera. E tem gente que só quer prestar o seu serviço. Fazer happy hour, home office, umas paradas assim, cara, não é aí que tá essa cultura que você tá querendo criar, né? Mas enfim. Exatamente. E Viola, a ViaSoft é uma das empresas mais inovadoras do Paraná, né? Se for olhar para trás, cara, quanta coisa vocês criaram e quantas frentes vocês investiram também. Pouca gente sabe, mas também você falou, né? O Rocket gerou duas investidas pelo Rocket. Isso. Você já investiu em várias startups também, pessoa física. Para onde que a ViaSoft está olhando assim? Eu sei de algumas iniciativas de vocês, mas por exemplo, a ViaSoft Pay, né? Que é uma frente que vocês criaram de benefícios e tal. Cartão benefício. Eu acho que é animal, na verdade. Mas para onde que vocês estão olhando? Futuro, assim, 10 anos de ViaSoft. Para onde que vocês estão olhando o futuro da empresa? Então, olha só, a ViaSoft começou agora um processo de abertura para investimentos. Né? E não é uma coisa igual a que o mercado tem. O mercado tem, a maioria das empresas de tecnologia, vem um grande fundo, investe nessa empresa e, a partir daí, essa empresa sai fazendo consolidação. A gente olhou todo esse mercado, a gente já recebeu muitas propostas nisso, a gente entendeu que não faz sentido. E nós criamos uma empresa de participações e a gente está trazendo investidores, principalmente smart money, grandes empresários, que estão aportando recurso e a gente está começando a consolidar alguns mercados. O primeiro deles que nós estamos consolidando é o mercado de agronegócio. E não é só... Quando eu falo agronegócio, estou falando em tecnologia de gestão para o agronegócio. Mas aí entra também produtos financeiros. Nós somos uma empresa que está explorando muito rápido, muito forte, produtos financeiros. E isso bancarizando, eu diria assim, as empresas. Nós estamos fazendo com que a empresa ganhe dinheiro com produtos financeiros e a gente ganha junto. Essa é uma forma de blindar também contra os grandes bancos, que têm super força, né, super musculatura para combater você. Como é que funciona isso na prática? Só para entender uma Simples operação. assim, vamos lá. A gente está lançando no ViaSoft Connect agora um produto de empréstimo consignado. Tá? Esse produto não existia, foi criado, a gente criou uma securitizadora, todo um processo para dar sustentação, e ele está sendo lançado. E a gente trabalha com a empresa divide esse benefício, o resultado dessa operação junto com a ViaSoft. As empresas usuárias e clientes. Diferente de um banco que não dividiria isso com o cliente final, certo? Com a empresa. A ViaSoft, ela bancariza, eu diria assim, ela faz as empresas que são clientes dela entrar no mercado de produtos financeiros. Mas a empresa oferece empréstimo para os seus clientes?
para os seus colaboradores. Ah, o pros consignado colaboradores. é para colaboradores. Né? Eu tava pensando assim, uma cooperativa oferecer para os seus cooperados, Vai chegar nesse ponto para também. produtores rurais, Aham. tem para... Crédito, CDC e Isso tem seguros. tem a ver com a abertura do Open Banking? Isso, tem Open Banking e aí tem Open Financing também, né, que tem algumas operações que a gente está trabalhando nesse segmento também. Cara, isso é muito louco, porque você aproveita teu cliente e o ecossistema do teu cliente. Isso. Porque, cara, as coisas que são mais difíceis de se adquirir, né? Por que eu vou aí atrás do produtor rural assim, cara, eu já tenho um cliente que atende essa galera. Então, a nossa entrada no mercado financeiro, com produtos financeiros, ela não é assim, vou entrar no mercado, vou disputar com o Nubank, com o Banco do Brasil. Não tem nada disso. É completamente outra estratégico. A gente está entrando e ajudando o nosso cliente a operar produtos financeiros. Que loucura, na verdade você está aumentando a lucratividade dele, dando ferramenta para o cara faturar mais. E eu ganho junto. E você imagina o lado do Caraca, cliente, assim, como né? que O cara pensa assim, pô, hoje em dia, né? Cara, é tão difícil você ter uma empresa tecnológica, inovação, né? É todo dia algo novo. E aí você pensa, cara, eu posso ser sócio de uma empresa que o produto é esse, né? A inovação, tecnologia. Então, para usar para o meu próprio bem da minha empresa, né? Então, acho que essa é a grande sacada. Até do empresário que investe em vocês, assim, né? Porque um dia, de repente, a gente vai falar sobre isso, mas seria Logo aqui sensacional. depois do programa a gente vai falar sobre isso. Cara, o Viola é o seguinte, 30 minutos conversando com o Viola, se eu não comprar nada dele, tem alguma coisa errada. O cara é um vendedor master aqui, mestre. Mas eu tô achando que eu vou ganhar dinheiro com esse troço de investe, não consigo nada, velho. Tem altos amigos meus que estão precisando disso aí. Não, mas é uma coisa muito lógica. A gente para e pensa o seguinte, historicamente, nós, empresas, o banco nunca dividiu nada conosco. Concorda comigo? Sim. O banco sempre explorou a gente, o nosso ecossistema, sem a gente ganhar nada com isso. O que a Viosoft está fazendo é um atalho, fazendo com que o cliente final, a empresa, ganhe dinheiro com o ecossistema dela. Porque, quer ver, tem muitas coisas que as empresas têm de ecossistema que elas não percebem. Por exemplo, assim, adiantamento a fornecedor, por exemplo, assim, risco sacado. Uhum. As empresas não sabem que podem fazer isso e elas podem ganhar dinheiro com isso. Nossa, tem que ter esse lastro, esse serviço, né, para oferecer. Tem que ter uma infra para poder, claro, né? E é isso que a gente oferece. Vou dar um outro exemplo. O próprio consignado que eu comentei com você. Cara, tem os funcionários dela que precisam eventualmente fazer algum empréstimo e vão no banco pegar esse empréstimo, a juros talvez até muitas vezes mais alto, e ninguém leva nada disso, só o banco. O que a gente está fazendo? Fazendo com que a empresa também se beneficie disso. Então, é uma cesta de produtos, quase um marketplace de produtos financeiros que a empresa vai ter lá dentro, junto com a gente, obviamente. Nós damos guarida tecnológica para isso tudo, a gente cria essa base tecnológica. Alguns produtos são de banco, né? Porque não importa de onde vem o produto, porque tem alguns produtos que precisam muito funding, precisa muito dinheiro para empréstimo, que nós também não temos esse dinheiro todo. Mas é um marketplace que a empresa está dividindo isso com a gente e tá dando. Na verdade, a própria ideia do ViaSoft Pay, né? A gente tá fazendo a franquia lá com uma empresa que eu sou sócio lá, a Fante Franquias, né? Com o Alexandre lá. Uhum. E uma das coisas que eu achei mais massa assim, no projeto é exatamente isso. O Alexandre falou a mesma coisa, assim, cara, na verdade a ViaSoft já tem tudo, isso está conectando algumas partes e oferecendo isso com uma outra roupagem, né? O ViaSoft Pay também tem um pouco disso, né? Você utiliza toda a infra que você já tem os clientes nas cidades e você vai oferecer mais um serviço para os próprios clientes e para outros que podem ter na região, né? Então, essa é a vibe do momento. Assim, a gente está indo muito bem nesse modelo, está dando super certo e talvez eu acho que é o que vai dar o grande impulso de crescimento da ViaSoft nos próximos anos. Muito bom, cara. Não sei se vocês repararam, mas passou 1 hora e pouco já, né, Gabi? Quanto tempo deu aí já? 1h10. Cara, eu juro pra você, Viola, foi 50% da pauta. Então eu tinha mais 50% pra te falar ainda, cara. De verdade. Tem muito aprendizado. De verdade, eu tô rodando aqui. Nossa. Eu queria fazer umas perguntas finais aqui, só pra pegar umas doses de insights, assim. Você tem um livro que você já deu muitas vezes de presente pra alguém, ou um livro favorito que te marcou, assim, que você acha que todo empreendedor deveria ler? Tenho e eu acho que é a minha Bíblia. Outro dia me perguntaram isso. É um livro chamado Execução. É um livro de capa amarela. Se você pesquisar como execução, aí você vai encontrar fácil, né? É um livro que ele ensina você a fazer as coisas, a aplicar as suas ideias na prática de forma bem rápida, descolada e metodológica. Legal. Porque a maioria das pessoas, não falta boas ideias.
Agora, a execução sempre é dramática. A execução da maioria dos empresários brasileiros é ruim. Perfeito. E não são ideias. Cara, quando você se reúne em um grupo de amigos, você vê que as ideias fluem com uma facilidade mega master, né? Ideia parece que todo mundo é especialista. Mundo tem. Agora, saber executar, colocar o plano em ação é para poucos. Assim, de forma habilidosa, perfeita e tal. E esse livro fala muito disso. E eu acho que esse livro é o que eu adoro por causa dessa pegada dele. Faz sentido. Quem que é o empreendedor ou a empreendedora, enfim, que você segue ou que você tem como referência na tua vida? Tem alguns, assim, que eu me espelho bastante, assim, alguns que é muito conhecido de nós aqui. Por exemplo, os irmãos Mufato, que são do grupo Mufato. Acho eles fora da curva, literalmente muito bons. Tem um outro que é de Curitiba também, que vocês já ouviram falar, o Markenson da Cargo Lift. Não conheço. O cara... A Cargo Lift eu conheço, mas ele eu não conheço. O cara é fantástico, sabe? É aquele Curitiba? Aquele Curitiba. Vamos trazer no podcast, então. Você deveria trazer no podcast. Esse cara é bom demais. Vai ver. Os caras de logística normalmente tá convidado, são pelo menos. E eu falo pra vocês alguns nomes assim que são, você vê, que são mais próximos, não são assim, eu tô falando de Elon Musk, eu tô falando... Não. Steve. Cara, eu acho que assim, esses caras que estão aqui, que fazem acontecer aqui no Brasil, são os melhores espelhos que a gente pode ter. Eu sei que você é um cara que, tipo, não passa vontade. Quando você vai, liga, faz a venda, você é um cara pra frente, assim, né? Se você pudesse escolher, assim, uma pessoa no mundo todo, assim, pra ter 1 hora de conversa, assim, ou um jantar com essa pessoa, assim, podendo ser uma pessoa que está viva ou que já morreu no passado, assim. Você tem ideia de quem que você escolheria, Viola? Assim, alguém que você fala, cara, 1 hora com essa pessoa, assim... Já tá com as perguntas prontas. Ia mudar a minha vida, assim. Talvez pessoal... Não pode ser nem Juninho Conceição, nem... Talvez pessoal, talvez de empresa, assim, nem focando só no empreendedorismo, assim, mas uma pessoa que você queria conversar, assim. Eu tô imaginando. Teria alguém ou não, Viola? Eu tenho aqui, cara. Cara, eu tenho muitas pessoas que eu admiro, talvez não só pela pegada empresarial, assim, mas eu admiro muito pessoas que também olham muito o social, sabe? Assim, que não é só assim, pessoas que... Só negócio, só business. Tem pessoas assim que são fantásticas assim na execução de projetos que melhoram a sociedade, né? Nós tivemos aquela mulher que há pouco tempo aí, me fugiu o nome agora, que para mim é um modelo que criou um projeto para as crianças maravilhoso, que Projeto do que era? Era esse projeto da multimistura para as crianças, que até o irmão dela era senador, acho que é senador agora do estado do Paraná. Cara, é aqui do Paraná? Sim. Eu vou lembrar o nome, mas essa pessoa, essa pessoa eu queria conversar com ela, gostaria, mesmo não estando mais próximo, mas assim, é uma pessoa fantástica que eu admiro, porque assim, projetos sociais que escalam, né, e que tem impacto extremamente grande, eu acho absurdamente grande. Porque fazer negócio é assim, você faz um negócio bem feito, ele dá resultado, ele se retroalimenta, porque entra recurso, você dá mais um passo, sobe um degrau, e ele vai se tornando um business super grande. Agora, projeto social, botar no jogo e fazer ele funcionar ou impactar a vida de muita gente, aí é pra... Tá com uma execução muito bizarra, né? E esses projetos eu acho que eles são muito matadores, assim, nesse caminho. E legal. Por último aqui, você tem um erro mais comum que você vê de empreendedores, assim, que mais chegam te pedindo alguma dica, aquela dica matadora, assim, ou assim, cara, isso aqui eu já fiz várias vezes e deu errado, ou que você vê que a galera mais jovem, empreendedor, acaba errando demais ou demorando demais para aprender algumas coisas? Tem um erro mais comum que você vê do empreendedor iniciante? O mais comum, que eu mais odeio, é o erro de você acreditar demais nas suas ideias. E a gente vive muito esse mundo, porque hoje a gente virou investidor também de startup e tal. E é péssimo, é difícil de você falar com um empreendedor hoje de startup, por exemplo, mas não é só de startup. Quando eu falo de startup, empresas até normais. Que o cara botou uma coisa na cabeça e ele não escuta nada, ele vedou. E tem coisas muito clássicas que vão dar errado e a pessoa não quer escutar. Assim, e se você fala, ela vira teu inimigo. Então, assim, eu aprendi ao longo dos anos, assim... Se tem alguém que está disposto a falar para você, até ajudar com críticas, escute muito abertamente, sem criar bloqueios. Eu acho que esse é um erro dos empreendedores, principalmente os mais novos, em qualquer setor, que eles acreditam demais nas ideias e ficam míopes em relação aos riscos envolvidos que estão em volta do negócio.
Muito bom, faz sentido. Cara, a gente poderia ficar mais uma horinha aqui, pelo menos, e a gente ainda ia faltar a pergunta, né, Juninho? Pô, cara, é um aprendizado aqui. Isso aqui dá pra vou fazer um livrozinho desse podcast aqui, vai best-seller na certa. É nada. Até sobre isso que você falou agora no nosso podcast que eu gravado com o Zenf, ele falou que... Claro, a Zenf, sabe, pô, 130 anos de empresas, cara. Eles falaram que o triavô, né? Quem fundou foi o trisavô do cara que é o Marcos. Ele falou assim, cara, se você... Trisavô do cara fundou. faça uma cagada, mas não tão grande que você não consiga se limpar. Olha só. Então faça cagada, mas assim, Eu lembro outra que ele falou. você consiga se limpar, porque senão a cagada vai espirrar em todo mundo aqui, aí vai ser ruim. Então, pode fazer, porque se você também não estiver inovando, você não tá, né, não tá errando, não tá inovando, né? Mas às vezes, você tem que fazer um negócio, né, dentro de uma cagada que você consiga se limpar. Eu achei Teve uma outra que ele falou que é de alguma dessas linhagens, uma das 10 pessoas acima dele na linhagem, acho que o quadrivô, alguma coisa assim, se existe essa porra. Ele falou assim, que o vô dele falou pra ele, prefiro que você passe no sinal vermelho com todo o cuidado do mundo e vendo o que pode dar errado, do que você passe no sinal verde sem olhar pro lado. Massa, né? Boa, né? Massa. Tipo, sempre Você sabe que isso é um pouquinho do que a gente comentou aqui. Você tem que estar olhando para o lado, você tem que estar olhando para os riscos envolvidos das operações. Você não pode ser míope em não olhar e achar que tudo vai dar certo. Eu acho que esse radar ligado é o melhor dos melhores para quem é gestor ou empreendedor. Essa frase me marcou bastante, achei muito boa. Viola, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu aprendizado, parabéns, né, por mais um ViaSoft Connect. Se quiser deixar aí a mensagem final sobre o ViaSoft também, para quem tá ouvindo a gente antes do dia 22, que começa? 22 começa. Fala um pouquinho do ViaSoft Connect e vamos também lá. Quem quer se conectar um pouquinho mais com você, onde te encontra, redes sociais e tudo mais. Então vamos lá. Quem quer estar junto comigo aí, me conecta no LinkedIn, Itamir Viola, no Instagram e Facebook, são minhas redes sociais que eu atualizo. O ViaSoft Connect, super convite para a galera estar lá dia 22, 23 e 24 no Expo Unimed. De junho agora. De junho. Tudo bem que vai estar frio, mas é agora mesmo. Então, vai esquentar lá. Tem muito projeto lá dentro. Lá a gente tem o Prêmio Empresa Inovadora, tem o Rocket Startup, tem no Capital Empreendedor, nós estamos lançando um projeto chamado Geração Paraná Inovador, que é formação de profissionais na área de tecnologia junto com o governo do estado, o Ecossistemas Inovadores. É um caminhão de coisa que está acontecendo lá dentro do ViaSoft Connect. E mais de 120 palestras, super palestras, né? Pessoas conhecidíssimas a nível do Brasil. E um networking fantástico lá que a gente promove lá dentro. Então, um super convite, ingressos no viasoftconnect.com.br e a gente vai receber lá essa galera toda aí com uma energia do caramba. Tem show, tem happy hour no final do dia, é uma coisa... Cara, é uma delícia. Vai ter a galera do Papo Raiz presente. Vai ter a galera do Papo Raiz, vai ter palestra, painel com o Papo Raiz lá. Puta merda, é uma delícia, cara. Coisa boa. Animal, sou suspeito, né? Mas parabéns, Viola. Obrigado pela tua história como empreendedor e também como paranaense aí, criando coisas inovadoras e também sempre à frente do seu tempo, hein? Obrigado mesmo. Vamos lá, tamo junto. Quando precisarem, estamos às ordens. Animal. Juninho, recados paroquiais finais aí, cara. O que você achou do episódio? Cara, é um grande privilégio, né, da gente aqui, né, poder ao vivo, né, pessoalmente aqui, aprender, né, com esse episódio algumas vezes. Exatamente, com grandes exemplos que a gente tem aí. Porra, obrigado por ter vindo. E você que tá ouvindo a gente, não deixa de compartilhar, assim, porque você imagina a gente que tá ouvindo aqui, né? Você tava falando com o editor aqui agora e falou assim, cara, você imagina eu que edito esses episódios, o quanto eu aprendo. Então, é mais ou menos por aí, assim, eu acho que nossa cultura é compartilhar, é esse ensinamento e isso ecoar, né? Ele vai ecoando. Então, se você ouviu esse episódio até o final, chegou até aqui, compartilhe com aquele amigo que tá precisando ouvir esse podcast, essa história aqui, porque além de você ajudá-lo, né? Você vai contribuir para esse ecossistema de inovação e continuar melhorando sempre. Muito bom. E pra quem tá ouvindo a gente, o próximo episódio também vai ser sobre um tema super massa, cara, que é pra empreendedor. Empreendedor é um tema que a gente não fala muito, mas que quem é empreendedor sabe que é importante, que é sobre burnout e saúde mental. É uma parada assim que qualquer empreendedor que tenha já alguns aninhos nas costas aí, sabe quanto isso é importante, quanto você precisa estar trabalhando na sua saúde mental, senão as coisas não andam, né?
E a convidada da vez vai ser uma convidada super especial, que é a Lilian Miranda, não sei se você conhece, ela é fundadora da Prata Fina. É uma das maiores redes aí do Brasil, da marca de joias e tudo mais. Tá no Brasil inteiro e ela é voluntária em organizações internacionais desse tema e ela vai vir aqui bater um papo com a gente, falar um pouquinho também da carreira empreendedora aí da Prata Fina, que é uma das referências aí. E é isso, galera. Pra você que tá ouvindo, é um episódio novo toda semana no melhor estilo Papo Raiz. Valeu! Tchau! Valeu!